para quem está participando pela primeira vez, eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste. E essas lives, elas, né, servem para a gente trabalhar aí com alguns conteúdos, com os nossos alunos nesse período que a gente está trabalhando meio que em EAD, né? Mas também serve para a gente abordar temas que os profissionais da área, que os produtores rurais é, podem utilizar, né? Podem aplicar no dia a dia das fazendas. Algumas, tá? Então, fica de olho aí na página e... Well, você está me ouvindo aí? A gente está vendo a sua Tô. imagem... A gente está vendo a sua imagem aqui travada. A gente não consegue te ver aqui, está travada a sua imagem. Tô te ouvindo bem, Rafael. Tô te ouvindo e te vendo bem. É. Então, vamos tocar assim mesmo, pode ser? Tá, a sua imagem está congelada, a gente não consegue te enxergar. Ficou congelada Eu, aqui. já, eu até já desliguei o Wi-Fi, tô na rede móvel aqui para ver se melhora, mas Você internet quer, do Brasil você sabe você o que quer, é, né? quer entrar de novo, Elton? Pode ser. Deixa eu te convidar de novo, então. Só um segundinho. Vou fechar, Tá. desligar aqui e te convidar de novo. Espera aí. Vou chamar o Elton aqui de novo, gente. Vamos ver se melhora a conexão ali dele. Enquanto ele entra aqui, tá, pessoal? De forma bem geral, a gente vai fazer uma discussão aqui, né? O Elton, na verdade, vai falar mais com vocês. Então, a gente vai fazer uma discussão e vocês podem ir colocando as perguntas, né? E à medida que forem saindo aí as perguntas, eu vou tentando anotar aqui. E a gente vai respondendo as perguntas ali na hora e mais para o final também a gente reserva um tempinho para responder as perguntas de vocês. Fala, Elton. Rafael, tá me ouvindo? Tô ouvindo, só continua a imagem travada, mas eu te ouço aqui. Eu não sei o que pode ser, Rafael. Cara, deve Mas- ser a internet aí meio falhando, né? Não, mas vamos falando. Se tá me ouvindo, tá tudo certo. Vamos começar assim mesmo, então? Bora. Ô, Elton, ó, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse aí da sua formação, sua atuação, da Gestap, né? Contasse um pouquinho esse serviço que vocês fazem aí. E aí depois a gente entra no conteúdo aqui mesmo, pode ser? Pode ser, Rafael. Então, manda ver Bom, aí. primeiro, obrigado, Rafael, pelo convite. É uma satisfação enorme poder participar aí da tua live, né? A gente se conhece desde 2005, né? Tem 15 anos que a gente Isso. se conhece. Participei fazendo estágio aí da Unir, no tempo que você e o professor Fábio era estudante. Então, para mim é uma satisfação enorme poder participar dessa live com você. Obrigado pelo convite, tá? Isso. Bom, bom, pessoal, eu sou formado em zootecnia pelo FMT. Depois da zootecnia, eu fui fazer mestrado em pastagem, depois fazer doutorado em intensificação pecuária, com o professor Luciano Cabral. E durante esse período também da pós-graduação, eu fui professor durante o período de 8 anos na universidade. E também durante esse período era consultor, trabalhava no departamento técnico da empresa Novantes Nutrição Animal. Ah, perfeito, Rafael. Eu estava explicando que eu formei em zootecnia, fiz pós-graduação e mestrado, doutorado em pecuária. Depois fui trabalhar como professor durante o período de 8 anos. Acabei abandonando a carreira de professor para dedicar à consultoria e ao campo. E já também quase 15, 16 anos trabalhando no campo em projetos intensivos aqui no Mato Grosso do Sul. Conseguiu me ouvir, Rafael? Agora eu tô ouvindo, tô ouvindo. Aham. Conseguiu ouvir toda a minha explanação? Preciso repetir. Está cortando. Tá cortando, eu acho, cara. A gente só ouviu até você falar que não foi. Eu, pelo menos, até você falar quando entrou na parte de consultoria. O áudio. Ok, vamos para frente então, Rafael. Vamos ver se a gente consegue transmitir e vamos falando, Beleza. tá bom? Gente, ó, só pra. Vamos tentando aí, tá? A gente. Se ficar meio ruim, a gente volta e repete, tá? Para mim que é um prazer, viu, El, ter você aí hoje, pra gente trocar uma ideia, né? Já somos amigos aí de longa data, né? E com certeza é um dos profissionais que eu mais admiro aí no campo, no dia a dia com os produtores. Então,
sempre que eu tenho a oportunidade de explorar um pouquinho aí o seu conhecimento, eu tento fazer isso porque eu acabo aprendendo muito, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com você. A gente montou um roteiro aqui, tá, pessoal? É básico e a gente vai passar por alguns pontos aí. Eu vou tentar só dar uma geral do que a gente pretende conversar aqui hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho, caracterizar as fases, né? Cria, recria, engorda, terminação e os índices zootécnicos que existem, né, nessas fases e como que a gente faz para intensificar e até que ponto, né, que a gente pode chegar. E o que a gente faz para chegar, né? A gente passa aí também por um assunto aí de semi-confinamento, né, ou TIP, né, terminação intensiva a pasto também, e tentando destacar qual a importância do pasto, do manejo do pasto, tá? Essa é mais ou menos a ideia aí, o contexto geral que a gente pretende discutir, tá? Ô, Elton, você está me ouvindo aí? Consegue ouvir? Tô ouvindo. Tá? Tô te ouvindo, Rafael. Eu vou te incluir de novo aqui, porque aqui na minha tá aparecendo preto, tá, Elton? Pode ser? Só um segundo. Só um Tá. segundo. Só um pouquinho aí, pessoal. Deixa eu tentar. Ver se dá uma melhoradinha. Rafael, tô te vendo. Tá me vendo? Tô. A gente continua sem te ver, mas vai assim mesmo. Elton, vamos começar então. Eu queria que Tá. você conversasse aí com o pessoal e começasse caracterizando as fases de produção de carne aí nas fazendas e o que os produtores, o que você tem visto de índices zootécnicos que esses produtores alcançam durante o ano nas fazendas onde você começa a dar o acompanhamento, digamos assim, né? Então, toca o pau aí. Rafael, só comentando, o que eu vejo de modo geral na pecuária? A gente está vivendo um momento ímpar, algo nunca parecido do que eu já vi até hoje em termos de pecuária. Nós estamos num momento crítico, num dos piores momentos da pecuária que eu já vi, em termos de mercado. Nós temos um valor de boi magro extremamente caro, bezerro valorizado também, preço de boi gordo oscilando, sem saber onde é que isso vai parar, e como que isso vai se posicionar, totalmente estável, a gente sem saber bem onde é que isso vai chegar. E nós temos também custos de produção cada vez maiores, né? Tanto em mão de obra, quanto em preço de nutrição, né? Preço de milho batendo recorde também aqui para nós, aqui no Mato Grosso. Então, estamos passando por um momento assim, de instabilidade enorme na pecuária. E sabe o que é interessante, Rafael? É um negócio diferente, cara. A pecuária nossa, ela está na frente de nós, brasileiros. Só para poder dar um exemplo para vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a demanda por alimento de qualidade, carne bovina principalmente, ela tem sido tão grande e será tão grande nesses próximos anos que talvez nós, brasileiros, não consigamos acompanhar esse nível de demanda de carne que pode vir por esses próximos anos. Por que eu falo isso? Nós estamos vivendo um momento de estresse no mercado, né? Um momento de estabilidade muito grande. E se a gente olhar para dentro das fazendas, cara, as fazendas estão voando em tecnologia. As fazendas estão percebendo isso e mesmo no momento crítico, eu vou dar só um exemplo para vocês. Se vocês forem comprar um vagão misturador, por exemplo, para tratar num confinamento, provavelmente vocês vão esperar 90 dias para poder entrar na fila de produção e conseguir comprar esse equipamento. Outro equipamento que representa bem a intensificação na pecuária, por exemplo, é a compra de moinhos. Se você for comprar um moinho hoje aqui na região de Rondonópolis, aqui na região sul, para colocar numa fábrica de ração, você vai entrar numa lista de espera também dos 90 dias para conseguir um moinho triturador de grãos, por exemplo. Então, todas as tecnologias que estão diretamente ligadas aí à intensificação da pecuária, como a própria IATF e outras tecnologias mais aí, principalmente voltadas à nutrição, a gente tem visto uma demanda crescente desses produtos, dessas tecnologias, num dos piores momentos da pecuária, cara. Então, eu fico imaginando no momento que a pecuária voltar a se estabilizar novamente e começar a se fortalecer e crescer, igual ela tem todo esse potencial que a gente já conhece bem, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que se preparar o quanto antes, porque esse mercado pecuário vai acontecer.
Eu acredito que dentro de 5 a 10 anos nós vamos ter uma pecuária totalmente diferente. E eu acho que é hora dos produtores começar a olhar mais para dentro do negócio dele, conhecer um pouco mais, senão vai acabar sendo enverado pelo mercado. O mercado vai enverar muita gente aí que está despreparada, está desprevenido, e vai acabar saindo da atividade por falta de gestão, por falta de buscar informação, de capacitar a equipe, de enxergar a fazenda como empresa, de ter uma fazenda no modelo industrial de produção de carne. Então, o mercado é soberano, cara. Eu acho que ele vai mudar muita coisa nesses próximos anos. Eu acho que o produtor tem que começar a olhar mais para a atividade dele, se planejar melhor, se caso ele queira continuar dentro da pecuária, né? A pecuária vai deixar de ser aquela atividade de final de semana para ser uma atividade industrial, empresarial, tocada com alto risco, como é, por exemplo, a agricultura. E voltando na... Pode falar, Rafael. E é engraçado, né, Otto? A gente vê vários dos nossos professores aí, né, professores meus e seus também, né? E há algum tempo atrás, aí vamos pôr aí 15 anos atrás, né, quando a gente estava aí na academia, digamos assim, começando os estudos aí para trás, era um cenário bem diferente, né, Otto? A gente ainda tem um costume, às vezes, né, destacar esses pontos negativos, né, ou problemas que existem na pecuária e realmente, de forma geral, na média, né, os nossos índices zootécnicos não são grandes coisas, né, na média geral, só que já mudou muito, né, já intensificou bastante, né? Verdade, Rafael. Os nossos índices zootécnicos são extremamente baixos ainda, de um modo geral. Se a gente pegar um peso da desmama de um bezerro, por exemplo, nós desmamamos hoje aí na média, aqui, pelo menos na nossa região, no Mato Grosso, desmamando bezerro aí com 180 quilos, 170 quilos, muitas fazendas desmamando bezerro ainda nesse peso. Porém, nós temos fazendas boas também que já desmamam bezerro com 230, 240 quilos, algumas fazendas que eu acompanho, que a gente já consegue, tem tecnologia suficiente aí de genética, nutrição, manejo, que a gente tem conseguido desmamar macho aí, Nelore, com 230, 240 quilos. Então, nós temos um potencial aí de produtividade a ser explorado gigantesco para esses próximos anos aí para a gente trabalhar, né? Eu acho que a pecuária ainda está muito aquém do potencial que ela oferece aí para nós brasileiros, né? Essa colocação aí, né, que você fez, vamos tentar caracterizar para quem, né, para quem está assistindo. A gente sabe que tem, né, muita gente que já entende muito bem isso que você vai falar, mas acho que é importante deixar bem claro, né? Pensando na pecuária, as fazendas, né, vamos pôr as propriedades de pecuária de corte. Elas têm quais sistemas de criação? Como que funciona esse lance de cria? Essa caracterização mais ou menos sobre mais índices zootécnicos desse daí, né? Por exemplo, quanto tempo demora numa recria? Quanto que produz de carne por hectare ano? Para a gente entender mais ou menos qual é o cenário e depois partir para como que a gente faz para intensificar, certo? Beleza, Fel. Eu estava explicando que as fazendas trabalham geralmente com diferentes ciclos, né? Tem fazenda que faz ciclo completo, tem fazenda que faz só cria, outras que fazem recria, outras que fazem engorda apenas. Mas, de forma geral, Rafael, o que eu tenho visto no mercado aqui na pecuária do Mato Grosso, especificamente? Eu tenho visto muitas fazendas que faziam apenas cria, porque geralmente as fazendas de cria, elas só produzem o bezerro e depois vendem esse bezerro na desmama, né? Com 7 a 8 meses de idade aproximadamente, pesando aí seus 180 a 200 quilos, 210 quilos. E depois outro produtor dá continuidade ao ciclo, né? Dá continuidade fazendo a recria e a terminação desses animais. Mas o que eu tenho percebido, Rafael? O pessoal que faz cria está começando a fazer ciclo completo. Já tem alguns projetos que eu atendo, que os produtores faziam apenas cria e estão entrando já, não estão mais vendendo bezerro, estão programando, na verdade, né? Porque não dá para separar de um ano para o outro de vender bezerro, mas estão programando, por exemplo, de segurar 30% da bezerrada de desmama cabeceira para levar até o abate, o ano que vem 60%, até daqui 3 anos ficar com 100% desses bezerros e levar eles até o abate. Então é um cenário diferente, né? É um cenário diferente. O pessoal de cria, mais difícil é fazer bezerro, né? O mais complicado é fazer bezerro e fazer uma recria boa, com a terminação boa, leva pouco tempo, né?
A gente leva em média 14, quando muito 20 meses para fazer uma recria, uma terminação bem feita. Então os caras de cria estão pegando gosto por fazer ciclo completo. Isso pode ser um cenário caótico para quem depende de recria e engorda, né? Para quem faz só recria, faz engorda, pode ser um cenário complicado, né? Porque tende a valorizar ainda mais o bezerro, né? O bezerro ficar escasseado, ficar mais caro. Mas em contrapartida, eu estou vendo também pessoas, produtores que antes faziam só recria e terminação, já se preparando para entrar na fase de cria, montar plantel de vacas para começar a produzir pelo menos parte do bezerro, para não depender tanto do mercado, já que o preço do bezerro está tão valorizado e às vezes até escasseado esse tipo de animal, né? E um cenário que eu tenho visto também de integradores, agricultores que antes só faziam recria e terminação, estão começando a já montar projetos de ter vacas para produzir bezerro próprio para os projetos de integração agropecuária. Então, nesse exato momento, Rafael, está acontecendo uma transformação a nível de pecuária muito rápida, difícil até de detectar e dizer exatamente onde é que a gente vai parar com tudo isso. Só quem roda o campo e está acompanhando aí os principais projetos do Brasil, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, onde são os estados que mais investem em tecnologia pecuária, né, então tem se intensificando cada vez mais, é que consegue ver mais ou menos como é que está essa dinâmica de mercado funcionando, como que as coisas estão evoluindo a passos largos e tão rapidamente, né? Então, pode falar, Rafael. É, quando pensando nas fazendas, né? Acho, como você comentou, acho que tem os dois lados, né? Quem faz cria está percebendo que consegue às vezes ir até o abate, né? E quem precisa do boi magro, digamos assim, está percebendo que às vezes vai ter que produzir o bezerro também, porque a compra no mercado está mais difícil e está caro, né, Otto? Acho que é mais ou menos esse cenário, né? Positivo. Então, A pecuária, Rafael, ela está ficando cada vez uma atividade de risco, né? Antes nós tínhamos uma pecuária como atividade de baixo risco, uma atividade onde o produtor entrava justamente nela porque o risco era pequeno, né? Ele tinha um capital sobrando, investia em pecuária e o primeiro negócio dele sustentava o padrão de vida dele, o que sobrava ele colocava na pecuária e a hora que ele precisava de dinheiro, ele resgatava esse dinheiro lá de dentro da fazenda para o primeiro negócio e para manter o padrão de vida dele. Hoje o negócio está mudando, né? Hoje os custos de produção estão aumentando, a margem do produtor está reduzindo cada ano que passa e novos investidores entrando também dentro da atividade, né? Novos agricultores também que estão entrando na atividade fazendo integração. Então o cerco vai se apertando, o bezerro vai ficando cada vez mais caro, um produto escasseado, a garrote também vai ficando mais caro. A tendência é que o preço da arroba também caia, porque nós estamos aumentando o nível de produtividade, ofertando mais boi gordo para o mercado. E a pressão também está vindo em cima da qualidade de animal, né? Então, aquele boi pesado, aquele boi tardio, com mais de 4 anos, com boca cheia, animal sem acabamento, o mercado já não quer esse tipo de animal, né? Já está depreciando e às vezes até pagando abaixo do preço de vaca, como eu já tenho visto em algumas regiões, animais de qualidade inferior pagando às vezes até preço abaixo de vaca. Então, nós temos um cenário demonstrando para nós assim, ou o produtor intensifica e produz um animal de qualidade precoce, e para fazer isso precisa de tecnologia, precisa de investimento, e de genética também, né? Precisa de genética, de ambiente, de nutrição, de tudo isso. Ou o produtor daqui a pouco não vai ter nem para quem entregar esse produto dele, já que o mercado não quer mais esse animal que sempre foi comum produzir ele na pecuária, o animal tardio, o animal com baixo acabamento de carcaça, né? Com a carne com pouca qualidade. Então, o produtor vai ter que repensar o sistema de produção dele se quiser manter na atividade, né? sim, e aí, acho que esse ponto aí, Elton, acho que ele é essencial aqui para a nossa troca de ideias, digamos assim. Você já comentou na cria, né, que tem aí fazendas mais intensivas, digamos assim, desmamando aí talvez com 7, 8 arrobas, né, de peso. E o vamos pensar assim, né? Até onde que o produtor consegue chegar, tá? Numa cria você já comentou, mas vamos pensar em recria. Qual é o tempo mais curto que o produtor pode chegar fazendo ajustes no que é o tema aqui da nossa ideia, da nossa live, que é pasto, suplementação, né? Então, até onde o produtor consegue chegar? Para quem faz cria, para quem faz recria, engorda, quanto tempo demora aí para morrer um animal
numa fazenda intensiva. Então, vamos pensar assim, até onde o produtor consegue chegar nesses índices zootécnicos? Quantas arrobas por hectare ano e assim vai. Ô, Rafael, nos projetos que eu acompanho aqui no Mato Grosso, a gente tem conseguido fazer recrias aí aproximadamente com menos de um ano. Então, um ano aí seria o tempo máximo de recria que a gente tem feito em alguns projetos aqui no Mato Grosso. O que nós temos feito muito aqui é ter um sistema de tratar desses bezerros logo após a desmama. Então, nós acelerar sozinho, deixa ele passar o tempo, que depois eu vejo o que eu faço. Nós não... Tá conseguindo me ouvir bem, Rafael? Estou ouvindo. Ótimo. Nós não estamos no momento de colocar um animal na fazenda e deixar o tempo passar, porque os custos estão cada vez maiores apertando o produtor. Então, o animal, a partir do momento que ele chegou na fazenda, ele tem que iniciar um ciclo de produção dele. Então, seja na desmama, dentro da própria fazenda, ou seja numa compra de desmama que vai chegar na fazenda do produtor, esse bezerro ele não pode chegar ali e passar muito tempo perdendo peso. A gente sabe que tem a febre do leite, ali que a gente fala, né, a febre da desmama, que é no momento que o bezerro sai do pé da vaca, ele sente, né, os próximos 30, 40 dias, até ele se adaptar à questão da desmama. Mas tirando essa fase aí, a gente não pode permitir que esse animal passe essa fase pós-desmama aí perdendo desempenho, ou pelo menos mantendo. Esse animal tem que ter ganho constante. Então, o que nós temos feito aqui nos projetos do Mato Grosso é, após a desmama desse bezerro, já entrar com o nível de suplementação desses animais, trabalhando aí por volta aí de 0,5% do peso vivo, ou 0,3% do peso vivo, mas vamos dizer de 0,3% a 0,5% do peso vivo, seria uma suplementação bacana para fazer com esse bezerro pós-desmama. E depois, lá na transição, lá na fase mais crítica, que seria aí agosto, setembro, e na transição secas águas, que começa a dar chover, vir brotação, a gente tem fechado esses bezerros em sistemas que a gente fala sequestro de bezerro, né? Fazer recria dentro de um sistema confinado, onde a gente dá toda a suplementação, o suporte para esse animal ganhar aí umas 700, 750 gramas. Esse animal passa 90 dias, 80, 90 dias aproximadamente fechado nesse sistema. E depois, quando as pastagens firmaram, que os pastos já estão firmes, que a planta já rebrotou, já aumentou o teor de matéria seca dela, aprofundou as raízes no solo, competiu de maneira igual com as plantas invasoras, nesse momento a gente começa a soltar esses bezerros para os pastos, isso aí por volta de novembro aproximadamente. E a gente tem percebido que só esse ato de você socorrer o animal nessa fase mais crítica, que seria aí na fase aí que eu estava comentando, agosto, setembro, outubro, você permite que esse animal chegue mais pesado na entrada das águas. Então esse animal já chega aí na entrada das águas, pesando seus 270 a 300 quilos aproximadamente, e depois que caiu dentro de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, praticamente a natureza faz a parte dela, né? Porque aí está chovendo, o nível de qualidade do pasto é adequado, nível de proteína, energia do capim é adequado, o animal mantém aquele ganho de peso perto das 700 gramas, e a gente tem a tendência de chegar lá por volta de abril a maio, ter esse animal já no peso suficiente para entrar na engorda. Então esse animal, quando for lá para abril ou maio, esse animal já está pesando aí suas 13 a 14 arroba, num peso que a gente já consegue colocar ela no sistema ou de engorda em TIP, né, semi-confinamento, ou então em confinamento, né. Caso a gente não faça isso, Rafael, caso a gente desmame um bezerro, provavelmente agora, nessa época do ano, começa a desmama dos bezerros, né? A gente desmamar um bezerro agora em maio, junho, e não fizer nada por ele nessa seca, ele vai sentir a fase da desmama, ele vai sentir a queda na qualidade das pastagens agora nesse período crítico do ano, e vai chegar no período de brotação lá do capim, vai sentir novamente com aquela brotação do capim, daquela diarreia nos animais naquelas primeiras fases de chuva, né? Então esse animal vai chegar no início ali de novembro, praticamente com o mesmo peso que ele foi desmamado. Então ele vai estar perdendo aí 4, 5 meses da vida dele, que ele ficou estacionado, parado, durante esse período crítico, o produtor não fez nada, e depois, mesmo que a natureza faça a parte dela, a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, esse animal não dá peso para engorda quando for abril e maio do ano que vem, ele não dá peso de engorda, ele está com 300, 290 quilos aproximadamente. Aí o produtor não tem opção de colocar ele numa engorda, porque ele está leve, e ele volta a ficar mais um ano na fazenda no período seco do ano. E o produtor provavelmente não vai fazer muita coisa por esse animal nessa fase dele de seca, até porque tem uma nova desmama que está chegando em maio do ano que vem.
Então o produtor fica cuidando bem, mais ou menos, dessa desmama e cuidando mal do garrote, que já está na segunda seca da vida dele dentro da fazenda e só vai morrer provavelmente no final das próximas chuvas. É um animal de 3 anos de idade que vai para o abate, justamente porque o produtor faz pouca coisa pelo bezerro pós-desmama, né? É falha de estratégia, falha de... Não é nem falta de capital, viu, Rafael? O produtor pode falar, mas é falta de capital, às vezes a gente não quer gastar, mas ele não gasta na desmama do bezerro, logo após a desmama ele não gasta, mas ele vai gastar futuramente no garrote, nesse 1 ano a mais que esse garrote vai ficar dentro da fazenda. Qualquer fazenda aí custa hoje R$40 por cabeça mês. Das fazendas mais simples aí, a gente tem custo de R$40 por cabeça mês. 1 ano a mais de vida desse animal na fazenda, nós estamos falando de 480, R$500. Ele vai gastar mais nesse animal sem ter muito retorno. Então é muito mais fácil antecipar esse capital, já utilizar esse capital no pós-desmama desse animal, né? Desmamou, já traz esse capital para ser utilizado na pós-desmama. A tendência é que você recupere mais rápido esse capital e a tua fazenda tende a girar muito mais rápido, né? Seria prever que você pode perder dinheiro lá na frente e usar esse dinheiro para investir para acelerar o ciclo, né? Seria mais ou menos, no contexto geral, mais ou menos essa ideia, né? Exatamente, Rafael. O produtor faz muito isso. Ele deixa de investir numa fase que é mais responsiva, né, onde o animal está colocando praticamente musculatura e é barato colocar musculatura e crescimento nesse animal, para depois gastar dobrado na fase da terminação, onde é muito mais caro, né, onde o custo para colocar carcaça nesse animal é muito maior, né, ele vai ter que investir em energia, e energia é cara. Energia para colocar acabamento e fazer o animal em terminação praticamente vem de grãos, né, e a gente sabe como que está o preço de grão, né. Exatamente. O Alexandre, aí, um colega nosso aqui de Rondônia, comentou justamente isso que você acabou de falar. Vocês falaram praticamente a mesma coisa, né? Às vezes o produtor ele pensa em investir, né, em botar peso no animal só lá na fase de engorda, que é a fase mais cara, né? E esquece de acelerar um pouco mais o ciclo aqui para trás, né? Um pouco mais para trás, né? Que é a fase que o animal consegue ganhar mais, né? Acho que o grande ponto aí da discussão seria mais ou menos esse, né? Eu posso fazer um resumo aqui, então? Teve uma pergunta aqui agora há pouco do Francimar. Francimar perguntou, né? Então vamos lá, ó. O padrão, né, Welton? E se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, mas o padrão seria desmamar em bezerro com 6 arrobas, né? 5 arrobas, a gente já teve isso daí de média, né? Digamos nacional, mas vamos pôr 5 para 6 arrobas. Dá para desmamar com 7 para 8, né, Elton? Mais ou menos essa ideia. Então, assim, o padrão, digamos, 5 a 6 arrobas num bezerro desmamando, seria mais ou menos isso? Um padrão aí, né? Certo? 6 a 7, Rafael. Isso. Dá para chegar a quanto, Elton? Dá para chegar a 8, né? Falando de macho, né? Estamos exemplificando macho. Dá para chegar aí a 8 arroba aí, tranquilo. Beleza. Ajustando a estação de monta, deixando esses animais com pasto e fazendo um creep. Seria essa a estratégia? Primeiro tem que desenhar o sistema de produção, Rafael. O grande problema do pecuarista, às vezes, é porque ele não desenha o sistema de produção. Uhum. O que é desenhar o sistema de produção? É desenhar as etapas. Então, por exemplo, o creep, compensa usar creep? Compensa, depende do que você vai fazer em seguida na vida do animal. Sim. Se você não tem a mínima noção do que você vai fazer após desmame desse animal, não inventa de fazer creep, porque provavelmente você vai ter dificuldade depois de recuperar esse capital investido no creep. Então, quando que seria, então, uma opção? Quem vai fazer a recria faria o creep? Seria mais ou menos essa lógica? Quem tá disposto a fazer, por exemplo, um novilho precoce. Se você tem a ideia de abater um animal com até 2 anos, o creep vai muito bem dentro desse sistema, porque eu desmamo um bezerro, pelo menos com arroba a mais, 20 a 30 quilos a mais, e depois eu preciso dar continuidade nessa intensificação. Você não pode usar creep, desmamar um bezerro mais pesado, que a taxa de exigência de manutenção dele vai ser maior, e depois você soltar num pasto seco, onde o nível de proteína é baixo, não vai ter nenhuma suplementação nem energética nem proteica para esse bezerro. O capim está no período seco do ano, com baixo teor nutricional, então não vai ser capaz de manter os ganhos desse animal, e esse animal vai derreter. Tudo aquilo que você fez lá, aqueles 20, 30 quilos a mais que você fez no creep, se não fizer nada no pós-desmama dele, esse animal derrete todo aquele ganho que você fez e o capital foi embora com tudo isso. Então tem que desenhar um sistema de produção justamente por isso. Eu posso até usar o creep e desmamar um bezerro mais pesado,
mas eu tenho que estar ciente que pós-desmame eu tenho que já estar preparado com a estratégia de nutrição para que esse animal dê continuidade a esse ritmo de crescimento dele. E depois também eu tenho que continuar esse nível de suplementação até no período das águas, às vezes continuar com um proteinado aí de baixo consumo ou pelo menos de médio consumo, e depois levar esse animal com a ração, a terminação, seja no confinamento, seja no semi-confinamento. Então é muito interessante ter CRIP, mas desde que eu saiba exatamente o que eu quero com isso, né? Exato. Então, um sistema mais intensivo de forma geral seria, em vez do animal morrer aí com 3 anos, né, Welton? Passando aí por 3 secas praticamente, né? 2 para 3 secas, seria o animal morrer próximo dos 2 anos, né? Próximo dos 24 meses, não é isso? Seria mais ou menos uma estratégia de intensificar um pouco mais. Seria mais ou menos isso aí, né? Positivo, Rafael. Esse é o tipo de animal que o mercado quer. Animal aí com 24 meses de idade aí aproximadamente, né? Com 2 dentes aí no máximo, pesado, animal aí acima de suas 18, 20 arrobas aí, pelo menos. Esse é o tipo de animal que o mercado está remunerando, inclusive boi China, né? A gente vê aqui, a gente vê preço de arroba normal aqui, até de boi rastreado na nossa região, a 175, 178, enquanto um boi China, por exemplo, hoje eu já vi o comércio de boi China aqui em Rondonópolis a R$ 190 na arroba. Mas qual é esse boi China? É o boi precoce, é um animal que tem acabamento, tem qualidade e boi jovem. Então, se a gente quiser fazer esse tipo de animal, a estratégia tem que ser pensada lá atrás, desde o momento da prensa da vaca, do momento que esse bezerro cai no chão e a gente faz uma desmama com ele mais pesado, depois uma recria curta, e a terminação eu acho que está na mão. Eu acho que terminação a gente já tem muita informação aí, até mesmo a campo, a turma está muito mais balizada em fazer uma boa terminação do que fazer uma boa recria, né? Poderia dizer que hoje o nosso maior gargalo de pecuária hoje se chama recria, né? A gente pode, então, afunilar nossa conversa aqui, Welton, para tentar fazer vamos tentar fazer uma relação aí, né? Para a recria ser curta, certo? Jovem, digamos assim, como que você vê as estratégias de suplementação, certo? Para a recria e na terminação também, né? Ou vamos falar aí também de um semi-confinamento. Como que você vê a relação da suplementação com o pasto? Qual a importância que tem do pasto nessa fase de recria, principalmente pegando essas transições aí para seca, e como que a suplementação seria estratégica para que o produtor consiga recriar rápido e consiga terminar esse boi mais jovem lá? Como que você vê isso daí no dia a dia? Eu vou começar exemplificando, Rafael, lá do final para o começo. Por que eu vou começar exemplificando do final para o começo? Para que todo mundo entenda. O que eu tenho de mais caro dentro do ciclo da produção da pecuária? Terminação. Terminação que a gente tem de mais caro em termos de tecnologia, de diária. Vou pegar um exemplo, Rafael. Hoje uma diária de um garrote numa fazenda aí deve custar por volta de 1,50 aproximadamente, 1,70. Se você pegar uma diária do bezerro no pé da vaca, deve custar aí perto de seus 1,20 a 1,50 também. Agora, pega uma diária, por exemplo, de um boi no semi-confinamento ou de um boi no confinamento. Nós estamos falando de uma diária hoje aí perto dos 9, às vezes até R$ 10. Então, é praticamente 8 a 9 vezes mais caro fazer uma terminação do que fazer, isso falando em termos de diária, né? Fazer o dia a dia da fazenda de uma terminação era muito mais caro do que fazer o dia a dia da fazenda de recria ou de cria. Então, na engorda, você não tem chance para erro. Engorda, você não tem o direito de errar. Engorda não é para amador, engorda não é para nego berolo, nego sem informação, nego aventureiro. Não entra na engorda sem informação, sem conhecimento, sem conhecer a prática do dia a dia, que é pau. Engorda não foi feito para amador. Não inventa, a não ser que você vai fazer uma engorda a pasto, mais tranquila, sem pressa, com proteinado, é outra pecuária. Não é essa pecuária que nós estamos discutindo aqui, que é essa pecuária do animal precoce, que a gente está querendo fazer exportação para ele, principalmente para a China, né? O animal de precocidade, nós estamos falando de fazer sistema de terminação em confinamento ou semi-confinamento, ou na TIP, né? Que seria aí o animal consumindo entre 1,8% a 2% do peso vivo a pasto, né? Então, na engorda, só para exemplificar, na engorda não tem chance para erro. Fato número 1, que esteja claro isso para todo mundo. Porém, Rafael, sabe o que mais impacta na engorda? Sabe qual que é o maior problema que causa danos e prejuízos na engorda? É a recria.
A recria é a fase que mais tem impacto no que vai acontecer durante o período da engorda. A cria tem impacto sobre isso? Tem. A cria também tem impacto no que acontece lá na engorda. Mas o principal fator que faz com que o produtor possa ganhar dinheiro ou fazer com que o arroba dele saia no custo de produção mais barato é justamente a recria. Porque todas as fases cometidas na recria, elas de alguma forma elas têm impacto sobre a terminação. Se você pegar um bezerro, por exemplo, pós-desmama e recriar ele mal, deixar esse animal passar fome, deixar esse animal virar aquele boi magro sanfona, né, que cresce, depois encolhe, ganha peso, depois perde, esse animal vai ter dificuldade de ser eficiente na hora de consumir uma dieta de alta qualidade lá na terminação. A resposta desse animal na terminação, quando ele vem judiado da recria, não é a mesma do que um animal que foi bem recriado dentro dos conceitos aí de uma boa nutrição. Então, você pode cuidar bem da engorda, fazer ela tudo perfeito, do jeito que eu comentei que deve ser. Mas se esse animal vem de uma recria complicada, cheia de estresse, uma recria onde o animal teve déficit nutricional, provavelmente você não vai ter o máximo potencial na engorda, porque esse animal já chegou com alguma debilidade e até ele recuperar, principalmente, a eficiência do trato digestivo dele, do metabolismo dele, você já perdeu tempo. E engorda não se perde tempo. Se você perder uma fase de 20 dias na engorda, 30 dias na engorda, provavelmente boa parte do teu lucro foi para o saco. Porque a engorda é um tiro muito rápido. A engorda você está falando de um período de 90 a 120 dias aproximadamente. Então, se você erra nos primeiros 20, 30 dias tentando adaptar um animal sofrido, um animal que vem judiado da recria, provavelmente você já perdeu uma boa parte do lucro naquela fase inicial, porque a gente não tem tempo a perder na engorda. E a cria é onde tudo começa, né? Se a gente não tiver uma boa produção de bezerro desde lá do útero da vaca, tiver uma boa programação fetal bem planejada, em que a vaca possa emprenhar na melhor época do ano, e o primeiro terço da gestação dela ela tem uma boa nutrição, possivelmente a gente vai ter complicações no peso da desmama desse bezerro, e depois complicações no peso ao abate desse animal, porque na natureza nada se negocia, né? A natureza ela não faz inversão de valores, ela não faz inversão de prioridade biológica, né? Tem que ter aquele nutriente, tem que ter. Se não tiver, ela não faz milagre. Né? Então, um bezerro que foi mal formado é um bezerro que vai ser mal recriado, é um bezerro que vai ser mal engordado. Não tem mágica no meio desse negócio, não. Então, por isso que eu falei no começo que o produtor tem que ter um sistema de produção bem desenhado, sabendo exatamente o que ele quer, desenhando esse sistema de produção da melhor maneira possível, e que isso seja não só um planejamento, mas seja uma execução o mais próximo possível do que ele planeja, do que ele almeja para esse animal. Isso. Oi. Tá ouvindo aí, Elton? Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, bem, Rafael. Ah, beleza. Então, acho que ficou bem claro esse lance aí de traçar as metas, né? Fazer o planejamento de onde se pretende chegar, né? E tem uma pergunta aqui que o professor Túlio aqui que fez, né, pelo Amacorte aí. Então, para tentar traduzir isso que você falou em alguns números também, né? Ele pergunta qual seria uma métrica ideal para uma pecuária de corte bem intensiva, pensando em arrobas por hectare. Aí eu diria arrobas por hectare ano, né? As fazendas que você conduz aí, as mais intensivas, as mais produtivas, estão em que patamar de produção anual, Elton? Assim, só deixando bem claro, então, os períodos, Rafael. Período de cria, 7 a 8 meses, tá? Período de recria, no máximo 12 meses. Um ano aproximadamente de recria. Tá me ouvindo bem, Rafael? Não, agora repete, por favor, que travou, Elton. Ah, tá. Eu estava comentando, só para deixar claro, os períodos. Cria 7 a 8 meses. Isso não tem muito o que mexer. Dá para fazer desmama precoce? Dá. Mas tem algumas consequências? Tem. Tem que gastar mais? Tem que estar preparado para fazer uma desmama precoce. Mas vamos falar do tradicional. 7 a 8 meses de cria. Recria, no máximo 12 meses. A gente consegue fazer uma boa recria com 10 a 12 meses aproximadamente. Engorda, então, engorda está na mão. De 3 a 4 meses a gente consegue colocar acabamento e mandar um animal pesado aí para terminação. Então, no resumo da ópera, animais, conseguimos matar animal de 22 a 24 meses de idade, pesando entre 20 a 22 arroba, é o que a gente tem conseguido nos projetos aqui do Mato Grosso. Falando em termos de arroba produzida por hectare,
essa relação é mais dificultosa, né? É complicado aumentar o nível de arroba produzida por hectare na cria, porque vaca come muito, ela ocupa muito espaço e ela produz praticamente um bezerro por ano, quando muito bom. Vamos falar, está no excelente, ela vai produzir um bezerro por ano. Um bezerro por ano, nós estamos falando aí aproximadamente de um bezerro de 7 a 8 arrobas. Então, nós estamos falando aí de produzir 7 a 8 arrobas via bezerro. Se a gente colocar a taxa de desmama, esse valor cai. Nós estamos falando aí de taxa de desmama de 75%, mais ou menos, que é o que eu vejo nas fazendas. Então, nós estamos falando em produzir via bezerro 5 a 6 arrobas. Mais as arrobas das vacas de descarte, nós estamos falando aí chegar no máximo aí 10, 12 arrobas por hectare, quando se fala em cria. Não vejo projetos além disso, não. Agora, falando em termos de recria, fazendas de recria mais intensiva, nós estamos falando aí de 20 a 30 arrobas por hectare ano, quando se fala numa recria mais intensiva, que é uma recria razoável. Dá para chegar mais? Dá. Só que o nível do negócio aumenta, né? O nível do negócio aumenta. A demanda de capital aumenta, porque nós vamos precisar entrar com adubação, nós vamos precisar entrar com suplementação mais intensiva, e isso tudo traz risco para dentro do negócio e uma demanda maior de gestão também desses recursos. Então, vamos falar, numa recria aí, nós estamos falando de 20 a 30 arrobas, numa média geral aí do que a gente vê dentro das fazendas. Agora, na engorda ela é pouco dependente de pasto, né? A engorda ela é muito dependente de grãos. Então, nós temos fazendas, por exemplo, que produzem 80, 70 arrobas por hectare, como já temos fazendas que produzem 120 arrobas por hectare ano. Então, a engorda é muito mais flexível, né? Porque você depende muito de insumo que vem via coxo, né? Seja no SEMA ou seja no confinamento. Então, a gente tem possibilidade de colocar muito animal por área em fazendas de engorda. Mas o que manda no final é que sobe de lucro por hectare, né? Não é nem mais importante produzir mais arrobas por hectare. Mais importante é o que sobra de lucro por hectare. Eu posso ter fazendas que produzem muita arroba por hectare, estão produzindo 100 arroba por hectare, mas que estão de lucro. Acho que travou aqui o Elton. Tá ouvindo aí, ó? Travou? Estou te ouvindo. O finalzinho só que deu uma travada. Bem no finalzinho. Ah, tá. Então eu estava comentando que às vezes o mais interessante não é produzir mais arrobas por hectare. É importante, mas o mais importante é o quanto de lucro por hectare que sobra dentro desse negócio, né? O Rogério Vidal, acho, algo assim, ele já tinha feito um comentário agora há pouco, né, sobre a desmama precoce, inclusive, você acabou de comentar, né, e ele também destacou aí, né, essa importância de reais, né, quanto que sobra por hectare ano, né? Claro que isso é meio relativo, né, com a arroba flutuando igual está nos últimos meses, né, Welton? Exato, justamente. Pode falar, Welton. A cria, a gente tem algumas dificuldades para melhorar a cria, né? Só que agora, com o cenário do bezerro, desses valores que a gente tem visto aí, deve mudar muita coisa na cria, né? Bezerro que era vendido, por exemplo, a R$ 1.200, igual era o ano passado, né? Bezerro a 1.200. Bezerra aí de desmama vendendo a 900, 850. Então, nós ficaríamos numa média de perto de R$ 1.000 de custo, de preço de venda da desmama do ano passado. E no custo de produção, que naquela época ficava em torno de 850 a 900 reais o custo, então a margem do criador era extremamente baixa por hectare. Então o criador ganhava o ano passado, quando muito bem, 200, 300 reais por hectare. Quando muito bem, quando a fazenda ia muito bem. Hoje, Rafael, com o preço do bezerro batendo a casa aí já dos seus 1.700, a fêmeazinha custando aí 1.250, 1.300, que a gente tem visto alguns valores aqui no estado, essa conta muda tudo, porque o custo de produção do bezerro, ele não aumentou tanto em relação ao ano passado. Então, se você fizer conta hoje do custo do bezerro desmamado aí numa média, está custando seus R$ 1.000, R$ 1.100 aproximadamente. Está sobrando muito mais por cabeça hoje para o criador. Então, sobrando muito mais para o criador, ele passa a investir mais em tecnologia nesses próximos anos. Então, nós podemos ter níveis de produtividade aí dos índices OTEX melhorando aí para esses próximos anos, quando se fala de cria, valores, às vezes, além do que a gente está acostumado a ver aí, né? Porque o produtor provavelmente deve investir em tecnologia até para aumentar o peso de desmama de bezerro, fazer vaca emprenhar mais, aumentar a plantel de vacas de matriz dentro da fazenda. Então, nós podemos ter melhorias na cria aí para esses próximos anos devido à valorização do preço do bezerro que aconteceu do ano passado para cá, né?
Sim. Ô, Elton, comenta pra gente rapidinho aí, né, principalmente assim, pensando cria e recria, que importância que você vê nessa parte do pasto em si? É claro que todos esses índices aí que vocês comentaram, eles são muito dependentes da suplementação, certo? É uma ferramenta para impulsionar, digamos assim, né, o rendimento dos animais. Mas como que você enxerga a importância do pasto nesse processo aí, né? A relação do pasto com o suplemento. Pensando na parte nutricional mesmo, né? De aproveitamento daquilo que você está colocando na suplementação, mas também pensando que a base da alimentação tem que ser o capim. Como que você enxerga essa relação? Ô, Rafael, cara, nós estamos vivendo num momento, cara, que nunca foi tão importante falar de pasto. Talvez a gente sempre negligenciou essa questão de pastagem, né? Nós, brasileiros, de uma forma geral, nós somos muito ruins de manejo de pastagem. Nós não sabemos manejar pasto, e não sabemos mesmo. Pode qualquer um que está assistindo aí discordar da minha fala, mas nós não sabemos manejar pasto. Nós, na verdade, estocamos o boi dentro de fazenda, né? Nós estocamos o gado e conforme a corda vai apertando, nós vamos segurando as pontas da forma que dá. Um exemplo clássico disso é que mais de 70% aí da nossa pastagem está degradada, é prova real e viva de que nós não sabemos manejar pasto. E também a cada 5, 6, 7 anos nós estamos reformando novamente o pasto. Então isso está bem claro para todo mundo que nós não sabemos manejar pasto. Primeiro, porque nós não damos importância, nós não damos importância ao manejo de pastagem, a gente pensa que é uma coisa fácil e na verdade não é. Então a gente negligencia esse fator que é manejo de pastagem. E quem maneja pasto nesse país é a turma do campo, né? É peão, é capataz, é a turma que está no dia a dia da fazenda, que na maioria das vezes não recebeu nenhum tipo de treinamento, nem orientação e nenhum tipo de motivação para manejar bem as pastagens. Então a gente chega nesse estado que a gente está hoje do Brasil, né? Boa parte das fazendas em processo de degradação, fazendas sujas, fazendas perdendo espaço aí para a juquira, né? Para as plantas invasoras, diminuindo o nível de produtividade, de taxa de lotação, justamente porque a gente não dá importância para o manejo de pastagem. É por isso que a gente não é bom em manejo, porque a gente não dá importância. Só que o mercado é soberano. Pecuária tende a se valorizar nesses próximos anos e não tem nada que dá mais lucro dentro de uma fazenda do que pastagem. Eu desconheço. Eu não conheço nenhuma tecnologia dentro da pecuária que dá mais lucro dentro de uma fazenda do que manejo de pastagem. Eu duvido. Eu posso fazer conta com quem quiser aí que está na live aí participando, ou com qualquer produtor aí em termos de tecnologia. Eu não conheço nada que dá mais lucro dentro de uma fazenda do que manejo de pastagem. Porque ela tem várias vertentes, o manejo de pastagem, Rafael. Primeiro, manejo de pastagem, o primeiro fator de impacto direto, ela aumenta a produtividade da fazenda. Primeiro fato. Então, pasto bem manejado melhora desempenho e produção de arroba por animal. Os animais passam a ganhar mais peso. Se esses animais estão ganhando mais peso, é sinal que esses animais estão mais saudáveis também. Então, a gente tem índice de mortalidade menor em fazendas que manejam melhor essas pastagens. Animais adoecem menos, animais morrem menos. Animais tendem a produzir mais porque estão saudáveis, enfim. Segundo ponto, em manejar bem as pastagens, eu aumento lotação. Então, se eu tenho animais ganhando mais peso, com maior capacidade de lotação na fazenda, automaticamente eu estou aumentando o nível de produtividade de arroba por hectare. Se eu estou aumentando o nível de produtividade de arroba por hectare, eu estou diluindo o custo da fazenda de uma forma geral. E pastagem é um das ferramentas mais baratas que a gente tem dentro da fazenda, né? Então, e tem outros fatores também. Se eu manejo bem pastagem, eu diminuo o custo, por exemplo, com manutenção de limpeza de pasto, eu diminuo o custo com reforma de pastagem. Então, uma fazenda que maneja bem pastagem, ela tende sempre a caminhar muito mais rápida e no sentido do crescimento e do aumento de produtividade do que uma fazenda que não dá importância para manejo de pastagem, né? Então, eu acho que é questão de urgência a gente aprender a manejar pasto. Quem está assistindo a live aí, que são produtores, comece a prestar atenção mais nisso, comece a se questionar que talvez nós não sejamos tão bons em manejo de pastagem assim, que tem um potencial aí de produtividade em cima dos pastos inexplorado. Eu não estou falando de adubação, eu estou falando apenas de manejo mesmo. A gente consegue aumentar a produtividade de pastagem somente com manejo. Depois que vem a segunda etapa, quando a gente começa a falar de fertilização de solo, né, de calagem, de adubação. Mas tem um potencial de produção aí dos pastos baseado simplesmente em manejo, né?
e que a gente não está explorando isso bem. E para os profissionais de campo aí, para os alunos, cara, aprendam a manejar pasto. Cara, o mercado é soberano, o mercado vai vir muito firme em termos de intensificação e produção de carne. Não tem nada mais barato do que produzir boi a pasto e usar de forma estratégica a suplementação. Pasto vai ser sempre a nossa base, é o que nós sabemos fazer de melhor em termos de clima, de solo, de chuva. Estamos numa terra extremamente abençoada quando se fala em produzir capim. Então a gente tem que aprender a manejar esse negócio, cara. E quem for estudante aí se dedica a ficar bom nessa área, que as oportunidades vão chover aí de oportunidade para quem trabalha nessa área nesses próximos anos. Isso. A gente fala muito disso, né? E às vezes a gente coloca em cima da suplementação, digamos assim, né? Dos concentrados aí, o que vai no coxo. A gente coloca em cima disso uma importância muito grande, não que não seja importante, é óbvio, né? Mas achando que só o suplemento ele substitui o pasto, né? E na verdade não existe nada, não existe mais barato do que, não existe a fonte alimentar e mais barata, né, do que o pasto. Então, acho que isso é importante, esses índices aí que você comentou até agora, né? Fazer uma cria desmamar bezerro mais pesado, fazer uma recria mais rápida, né? Conseguir terminar, passa muito por um pasto com pasto de qualidade, né? Não trabalhar com pasto degradado, intensificar a produção de capim dentro da fazenda, né? Tratar o pasto como uma lavoura mesmo, né? Positivo, Rafael. Só um pouquinho. Pessoal, queria só, se fosse possível, antes da gente passar só para umas perguntas aqui do pessoal, eu vi que teve algumas dúvidas aqui. Você consegue só esclarecer para a gente já falou aí de cria, falou de recria, né? Já comentou também um pouquinho sobre engorda. Esclarece aí para a gente o que é TIP, o que é semi-confinamento, como que funciona essas técnicas aí lá no finalzinho já do sistema de produção de carne. Assim, Rafael, o que é... Confinamento é mais clássico, né? Todo mundo já consegue compreender bem, eu acho que o que é confinamento, né? Confinamento é uma engorda intensiva, onde os animais são fechados em piquetes, né? E tudo é fornecido via coxo, tanto a parte de fibra, quanto a parte de energia, minerais, vitamina, proteína, tudo é colocado na boca do animal, né? Tudo que o animal precisa aí para produzir, se alimentar e ganhar peso, é colocado no coxo disponibilizado por esse animal, né? Fica fechado. Agora, tá me ouvindo bem, Rafael? Estou ouvindo. Uhum. Tá. Agora o semi-confinamento, a gente entende que seja aquele sistema de engorda mais tradicional, principalmente que foi muito recomendado pela Embrapa, né, que até aquele 1% do peso vivo, né, seria aquela terminação onde a gente trabalha aí até 1% do peso vivo, os animais recebem essa suplementação, que seria uma ração energética e a pasto, né, e a TIP já seria um nível maior de intensificação a pasto. Eu já sairia desse 1% do peso vivo aí, 1,2%, e já estaria fornecendo em torno de 1,8% a 2% do peso vivo de ração no coxo a pasto também, né? Então, os animais estão engordando no sistema habitat natural deles, seria pasto, e lá a gente fornece toda a fonte de energia na boca desse animal, mas no máximo ia até 1,8% a 2% do peso vivo. O restante ele tem que buscar pasto. E o confinamento 100% está na boca, no coxo, né? E o semi-tradicional seria até 1% do peso vivo. O restante aí ele tem que buscar pasto também. Na TIP é possível trabalhar só uma matemática aí simples, né? Na TIP você trabalha com mais... consegue colocar, por exemplo, mais animais por hectare, né? Porque você está suplementando com níveis maiores no coxo, né, Elton? Do que o próprio semi-confinamento, né? Positivo. Exatamente. Como que vocês trabalham isso, Elton, no dia a dia? Então, você pegou um animal que foi recriado, né? Primeiro, teve até uma pergunta sobre isso aqui. Como que você define? Não, esse animal ele já pode sair agora da recria, digamos, e ele pode entrar na terminação ali, né? Como que vocês definem isso e como que vocês costumam definir se vai puxar mais no suplemento para uma TIP, se vai fazer um semi-confinamento, que é uma suplementação mais baixa? Como que é essa tomada de decisão aí no dia a dia? Rafael, tudo é feito conta. A gente faz análise econômica, estuda os cenários, vê os riscos do negócio e no momento principalmente dois fatores que definem isso, é preço de milho, né?
porque a terminação ela é extremamente dependente de milho, e milho oscilando muito para cima começa a complicar a viabilidade da terminação intensiva, e também valor de arroba do boi gordo. Então, o valor da arroba do boi gordo e preço do milho são as duas variáveis aí principais que impulsionam o produtor a intensificar mais ou a frear, dar uma desacelerada e ir um pouco mais seguro. Então, dependendo do ano, vamos dizer num cenário ótimo, num cenário ótimo, milho barato, falando do milho aí a R$ 25, que aqui no Mato Grosso esse ano não devemos ter milho a R$ 25, a não ser que aconteça algo muito crítico em termos de coronavírus, exportação e tudo. Mas o milho a R$ 25, vendendo na arroba 190, seria um cenário espetacular para engordar boi. Aí nós poderíamos tratar esse animal com 2% do peso vivo, que a viabilidade seria muito grande. Esse animal daria lucro aí, se brincar, mais de R$ 400 por boi, dependendo da reposição que você comprou também esse animal. Agora, num cenário mais crítico, falando do milho hoje a R$ 45 aqui na nossa região, por exemplo, e vendendo um boi a 175. É suicídio você entrar com 2% de peso vivo de ração para um boi desse, não tem conta que fecha, a não ser que você comprou esse animal muito barato, ou que você tem um custo de produção até na entrada da engorda muito baixo. Então depende muito do momento, o momento ele dita para nós. Às vezes tem ano que é muito melhor você vender o milho, vender o boi magro, do que querer fazer confinamento ou semi-confinamento, porque o ano está muito arriscado, o ano está nervoso, né? Um ano oscilante, instável, então é melhor ser mais seguro e andar às vezes só até a recria, um boi magro, e depois você põe isso no mercado, porque pode ser muito arriscado tentar enfrentar e cair para dentro da engorda e terminação, né? Então depende muito do milho, depende muito do preço da arroba do boi gordo e também da reposição. Nós estamos num cenário crítico, viu, Rafael? Eu comentei bem no início da nossa live, da discussão, nós estamos num ano muito atípico, onde o preço da reposição está caro. Um boi magro hoje aqui na nossa região a gente está pagando de R$200 a R$210 a arroba do boi magro. A arroba do boi gordo aí, que não seja China, em torno de R$178 a arroba. E um preço do milho hoje atualmente acima dos R$45 a saca. Então é um cenário caótico para quem faz terminação e engorda. É só para quem realmente quer se aventurar, que topa entrar num cenário como esse e ainda tendo todas as garantias que o nível de produtividade dentro da fazenda vai ser excelente. Mesmo produzindo muito bem dentro da fazenda, o cenário é arriscado, porque vamos dizer, o mercado externo, fora da fazenda, o cenário externo, ele é complicador, né? Muito arriscado. Nesse cenário arriscado, vender o boi magro para alguém confinar, por exemplo, pode ser mais seguro, né, Welton, do que partir para um ATIP, por exemplo, ou até um semi-confinamento, né? Seria essa a ideia aí? Verdade, exatamente. Às vezes tem um produtor de milho, por exemplo, que tem milho estocado dentro da fazenda, mesmo que ele tenha a oportunidade de vender esse milho, ele tem a oportunidade de transformar esse milho ainda em arroba, né? Agregar um pouco mais esse milho que já está dentro da fazenda. Agora, para o pecuarista que precisa comprar esse milho de fora, pagar frete, ou às vezes até comprar da indústria, esse cara está morto, né? No cenário como esse que eu descrevi, né? Exato. Welton, eu vou assim, só dar uma passada aqui, tá? Para a gente finalizar em algumas perguntas. Tem várias perguntas aqui, pessoal, que vocês deixaram. E aí vocês podem até fazer depois, tá? No Stories aí, no privado, para a gente ir respondendo, porque tenho certeza que não vai dar para passar por todas, tá, Welton? Eu vou só destacar algumas aqui. O Jordan, eu acho, perguntou, o sequestro de bezerro e confinamento, você vê como uma técnica viável? Muito, muito. Eu uso muito aqui no Mato Grosso, tenho usado bastante. A gente muda a realidade da fazenda quando a gente começa a recriar animais confinados, né? Quando a gente começa a ter estratégia de recriar animais confinados, é uma estratégia bem interessante. Você comentou mais cedo, né? Justamente livrando eles daquele período de seca ali, né, Welton? Exato, aquele período mais crítico da seca e também da transição secas-águas. Certo. Tem uma outra pergunta aqui. Isso eu vou adequar, né? A Anne perguntou sobre as estratégias aí do boi 777, né? E isso que você comentou hoje aqui, Welton, né? Se assemelha um pouco a esses conceitos aí do boi 777? Você vê mais ou menos dessa forma? É mais ou menos isso, Rafael. O Flávio, o Gustavo da APTA, quando montou o conceito do boi 77, eu tenho certeza que eles não queriam engessar o sistema, mas queriam passar uma demonstração figurativa do que é possível fazer.
não exatamente precisa produzir 777, mas se o produtor conseguir caminhar perto disso, a gente consegue fazer esse boi precoce e esse boi com peso ideal de abate, com qualidade e tudo mais, sabe? Então, eu acho que eles foram muito felizes em transformar esse desenho do sistema de produção nessa configuração aí, vamos dizer, nesse desenho do boi 777, né? Isso ficou marcante para todo mundo, mas eles foram muito felizes no momento que eles fizeram essa esquematização do sistema de produção nessa combinação aí do boi 777, né? Mas eu tenho certeza que eles não queriam engessar o negócio, era só para dar uma simplificação e entendimento fácil para todo mundo da necessidade de produzir esse boi precoce e pesado, né? Passar a mensagem, né, digamos assim, de como que é possível intensificar, né? Eu acho que essa é a ideia, né, mais ou menos. E positivo, exatamente. Ô, Elton, só para complementar a pergunta anterior aí do sequestro, o Assir acabou de perguntar aí como é mais ou menos a dieta usada para essa bezerrada em sequestro aí, entrada de seca? Como que funciona mais ou menos isso? Ah, sim. Ô, Assir, como é que tá? Bacana? 100%? Joia. Assim, a gente usa uma dieta muito próxima à qualidade do pasto. Então, eu não posso colocar uma dieta com muito nível nutricional. Então, nós estamos falando de uma dieta aí com 10, 11% de proteína, uma dieta aí rica em fibra, né? Com nível de NDT não tão elevado, próximo de 65%, 60% a 65%, e às vezes até numa restrição de consumo. Às vezes a gente até segura o consumo, dependendo do volumoso que esse animal vai ingerir, a gente segura um pouco do consumo, em vez de deixar de comer à vontade, e fornece até 2% do peso vivo, justamente porque eu não quero que esse animal ganhe tanto peso assim, né? Eu não quero que esse animal ganhe 1 quilo por dia, voltar para o pasto em seguida, e depois ele voltar para Cortou, Rafael, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, tá. Então eu não posso colocar uma dieta que faça esse animal ganhar muito peso dentro do sequestro, ganha em 1 quilo, 900 gramas, porque depois ele vai voltar para pasto, e no pasto ele vai ganhar em torno de 700 gramas, 650, 700 gramas. Então eu não posso desafiar esse animal a produzir 1 quilo dentro do sequestro e depois voltar ele para pasto, onde ele tem a possibilidade de ganhar 700 gramas. É algo parecido igual o CRIP, você desmamar um bezerro pesado no CRIP, depois não fazer muita coisa pós-desmama, né? Então a dieta do sequestro é uma dieta aí para ele ganhar umas 700 gramas aproximadamente, manter o ritmo de crescimento igual ele vai ter pós saída do sequestro, né? Quando ele voltar para os pastos. E é interessante, né, fazer só uma relação também. Tem o lado do animal, né? Claro, os benefícios para o animal, mas você também está reduzindo um pouco a pressão em cima dos pastos, né, Elton? Então, meio que um benefício meio mútuo aí também, né? Você reduz um pouco a pressão em cima do capim, assim como a suplementação acaba fazendo isso também, né? Para esse período de seca e colabora para que esse pasto se mantenha, né? Para um próximo período de águas novamente, né? Justo, exatamente. Só bacana, respondido a Cirne. Rafael, só fazendo 2 comentários em relação à pastagem. Cara, eu queria só deixar 2 comentários em relação a manejo de pastagem. O manejo de pasto, cara, olha, só faz uma análise simples assim, Rafael. Nós adubamos muito pouco os pastos. Nós calcareamos muito pouco os pastos. Nós não sabemos manejar pasto de forma eficiente, tanto é que a nossa taxa de lotação não chega a 1 UA por hectare e nós não conseguimos produzir mais do que 5 arroba por hectare na média brasileira. Então, de forma geral, nós nunca tratamos bem as pastagens. Mas, porém, mesmo a gente não fazendo nosso trabalho de casa de forma eficiente, essas pastagens, no caso principalmente a braquiária e o Nelore, eles foram capazes de fazer com que a nossa pecuária fosse hoje a maior pecuária do mundo. Fosse o maior exportador de carne do mundo, o maior rebanho comercial do mundo, o segundo maior produtor de carne do mundo, mesmo a gente não sabendo manejar bem as pastagens. Porém, os pastos estão cobrando o retorno deles agora, né? A pastagem está cobrando que a gente faça alguma coisa por esses animais, por esses pastos nesse momento. Está cobrando todo esse preço da gente não ter feito nada. Eles estão cobrando da gente agora para fazer alguma coisa. E muito produtor está quebrando e vai sair da atividade porque não sabe manejar pasto, porque não consegue manejar pasto, os pastos estão se degradando cada vez mais,
e mesmo assim ele não consegue tomar nenhum tipo de atitude. Ele vai sair da atividade porque não sabe manejar pasto e provavelmente não vai aprender nesses próximos anos, porque o manejo de pastagem não é uma coisa tão simples de se aprender, né? É muito fácil teorizar manejo de pastagem, é fácil falar de manejo, é fácil falar da estrutura da planta e tudo mais, mas não é fácil aplicar o manejo de pastagem dentro da fazenda, porque ela está alinhada ao clima, ela está alinhada à capacidade de suporte, a estoque de gado que você tem na fazenda, ela está alinhada ao mercado, que tem hora que você tem que vender animal e você está com pasto já sobrando e tem que vender, tem hora que você tem que comprar animal, mas o pasto não comporta, não aguenta. Então, o manejo de pastagem está inserido dentro de todo o contexto da fazenda. Só que a gente não consegue alinhar tudo isso ao mesmo tempo. Manejar pasto é complexo, é difícil. Imagina alinhar o manejo de pastagem a todo o fluxo de caixa, toda a demanda da fazenda, todos os cenários externos que acontecem e que estão rodeando a fazenda. Então, provavelmente, muito produtor vai quebrar aí com os pastos degradados, porque não sabe trabalhar bem essa questão de manejo de pastagem. Sim. E aí, Elton, eu vou complementar, digamos, o que você falou, né? E só fazendo um reforço. Acho que mais do que nunca, né? Mais do que nunca, com o mercado da carne, né, oscilando, mas também dando possibilidades interessantes, né? O preço da carne chegando a 200 e poucos reais, como a gente viu, se mantendo aí a 170 reais. O mercado está provando aí, né, que a nossa pecuária ela precisa subir de nível, né? Ela precisa subir alguns degraus. E isso está acontecendo. E mais do que nunca fica evidente, né? Evidente a necessidade de recuperar e renovar pasto degradado, né? Eu acho que nós estamos, né, caminhando para que isso se torne obrigação. Recuperar pasto degradado ou pouco produtivo, né, vamos dizer assim, intensificar mais a produção nos pastos e o que eu estava falando, Elton, é que assim, acho que mais do que nunca, né, o mercado mostra aí para gente, quando eu falo mercado, o preço mesmo, né, da carne aí, mostra para gente que aqueles que intensificarem a produção, eles vão ser recompensados, né, Elton? Fica cada vez mais obrigatório trabalhar com renovação de pastagens, o uso de integração, né? As fazendas que usam integração, que colocam lavouras ali, né? Ou as lavouras que agora estão colocando boi também na segunda safra. Cada vez mais fica evidente que quem conseguir produzir bem, né, e colher bem o capim, vai ser bonificado por isso, né, Welton? Então fica evidente aí uma necessidade grande de renovar pastagens, de intensificar a produção de capim, né, Welton? Eu tinha cortado um pouquinho para mim, desculpa, agora estou ouvindo. Isso. Não, eu estava comentando com o pessoal aqui a necessidade que a gente tem de recuperar, né, e renovar pasto, certo? E intensificar a produção de capim, né? E óbvio, né? E a eficiência da colheita também, mas intensificar a produção de capim é um desafio e eu acredito que é um caminho sem volta, né? O uso de integração também, é, é, ao meu ver, é um caminho sem volta também, né? As lavouras entrando aí em algum momento nessas áreas de pastagem, pastagens tem sido algo muito interessante também, né? Tá me ouvindo aí, Welton? Beleza, deixa eu falar rapidinho então, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. A questão da integração lavoura-pecuária, ela vai ajudar muito nesse cenário todo que a gente comentou, né, Rafael? Nós estamos numa revolução aqui de integração no Mato Grosso, que é uma coisa absurda, cara. É. Só para você ter uma ideia, a região de Campo Novo dos Parecis ali, a região do Brás Norte, era uma região ali que tinha, principalmente Campo Novo dos Parecis, próximo a Tangará ali, era uma região de pouca quantidade de gado, porque a região sempre foi muito lavoureira, né, Chapadão ali, sempre foi muita lavoura. Aham. Hoje o que tem de gado naquela região é uma coisa absurda, cara. Eu ando muito, tem alguns clientes que eu atendo naquela região, o que vem crescendo de rebanho naquela região é uma coisa de louco, cara. Justamente porque a integração lavoura-pecuária, todo mundo percebeu que é um casamento perfeito e sem volta, né? Não tem divórcio esse negócio. Então, a gente vai ter um nível de evolução muito rápido aí, principalmente vindo
da mão dos agricultores, né? Os agricultores entrando firme na pecuária e também dos próprios pecuaristas mais dignificados também entrando na agricultura. Eu acho que quem fazer integração lavoura-pecuária tem uma boa chance aí de sair na frente do mercado, vai ficar só dependente da questão da produção de bezerro. E já tem gente fazendo produção de bezerro em área de integração lavoura-pecuária já, tá? É uma coisa que vai ser cada vez mais comum aí nesses próximos anos, é áreas de integração lavoura-pecuária recebendo vacas. Era uma coisa assim, impossível de se pensar e imaginar até alguns anos atrás, né? Mas como o mercado é soberano, tudo se ajusta no final, né? Eu já visitei uma fazenda, inclusive aí perto de Santa Carmen ali, e tem produção de vaca, né? Vaca sendo produzida em sistema de soja. Então é soja, pasto e vacada, produzindo bezerro, né? Então a gente vai ver muito isso ainda, né? Eu acredito que, como eu falei antes, você repetiu exatamente, aí é um caminho sem volta, né? É, Justo. o uso da integração também, né? O Elton, hoje, tá me ouvindo aí, Elton? Tô ouvindo. Cara, a gente, vamos encerrar aqui, a gente já ocupei bastante seu tempo aí. Mais uma vez foi, né, um bate-papo aí, mesmo com todos os problemas aí tecnológicos, né, mas foi fantástico. Eu queria que você, passar aí para você se despedir do pessoal, e eu queria que você falasse um pouquinho também, rapidamente, aí da Gestap, dos cursos, das capacitações que vocês oferecem, porque eu acho que tem muita gente aí, muito técnico, muitos alunos, muitos produtores que podem usar isso que você e a sua empresa estão proporcionando aí para a gente. Comenta um pouquinho disso aí nessa sua despedida aqui. Ah, tá ok, Rafael. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para mim é sempre uma honra poder participar desse bate-papo com você e também compartilhar conhecimento com a turma aí, né? A tecnologia, ela tem as complicações dela, mas ajuda muito a gente estar próximo, mesmo estando longe, né? E compartilhar conhecimento. E nós estamos, pessoal, só um recado para todo mundo aí, nós estamos numa terra abençoada, tá? Deus nos deu um presente, um dos maiores do mundo, que é uma terra com alta capacidade de produção, com solo bom, com extensão de terra, um país que, graças a Deus, a gente não tem catástrofe, né? Não tem grandes problemas sérios aí com o clima. Então, nós estamos numa terra que Deus abençoa, cara. Deus nos deu um presente e nos deu uma responsabilidade muito grande, que é alimentar o mundo para esses próximos anos. Então, a população deve aumentar muito nesses próximos anos e Deus colocou sobre nós essa responsabilidade de produzir alimento para o mundo. E que precisa para isso? Competência, cara. A única coisa que está faltando para nós é competência para agarrar isso com as duas mãos e a gente transformar essa terra aqui num exemplo a ser seguido pelo mundo todo de capacidade produtiva, respeitando o meio ambiente, respeitando a sociedade, sendo sustentável, gerando lucro e riqueza aí para a nação. Então, a Gestap, a nossa grande preocupação hoje é formar gente. Além de ser uma empresa de consultoria focada em lucro, focada em resultado, a nossa grande preocupação em trabalho hoje é a gente preparar o máximo possível pessoas competentes para dar conta de gerenciar tudo isso que está acontecendo de forma tão rápida e que vai acontecer cada vez mais rápido nesses próximos anos, né? Aqui é o lugar de produzir alimento, não tem outro lugar no mundo igual esse país. O que a gente precisa é formar gente com competência de maneira rápida e eficiente, porque senão a gente não vai dar conta dessa responsabilidade. E se tem uma coisa que eu não quero ser, é pau-mandado chinês. Eu não quero trabalhar de graça para chinês, eu quero ser cabeça, não quero ser cauda, não. Então, para isso, a gente precisa formar uma aliança muito forte aí, juntar pessoas boas, para a gente atingir esse potencial todo que a gente tem, que até hoje não foi explorado, né? E nós estamos perdendo muito. A nossa pecuária até hoje perdeu muito por falta de união. A união está custando muito caro para a gente. A gente vive reclamando de frigorífico, mas a gente apanha tanto é por falta de união. Então, se a gente não mudar essa característica aí para esses próximos anos, a gente vai sofrer duras penas e trabalhar de graça para chinês aí, para negro de multinacional, porque a gente anda sempre em manada dissolvida, né? Manada dissolvida é alimento fácil aí para predador, né? Mas obrigado, pessoal. Foi ótimo passar esse tempo com vocês aí. Passou muito rápido e um prazer poder responder as perguntas e questionamentos de vocês, tá bom? Rafael, obrigado, viu, pela oportunidade. Conta sempre comigo, tá bom? Que isso, Elton. Eu que agradeço mais uma vez toda a sua capacidade técnica e o conhecimento que você tem de campo, e isso daí sempre, toda vez que a gente conversa, né, eu aprendo, eu saio melhor da conversa do que eu entrei, né? Eu acho que
Isso é importante, né? Então, você conversar com uma pessoa que faz você aprender e que também te inspira a procurar ser melhor, né? E eu acho que você é uma pessoa, é uma dessas pessoas, né? Então, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que sempre que eu precisar, né, você vai atender na medida do possível. E a mesma coisa, o contrário, né? Estou por aqui para sempre o que você precisar também. Obrigado por ter participado. E obrigado a todo mundo, gente. Todos que participaram. Foi meio conturbado hoje por conta da internet, então intensifico ainda mais os agradecimentos, né, por vocês terem permanecido aí, ficado com a gente. Eu vou deixar a live salva no perfil depois, aí quem quiser assistir com mais calma, tá? Mas muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Amanhã a gente tem uma live aqui com a doutora Roberta Carnevale, da Embrapa Gado de Leite. Aí nós vamos voltar a discussão mais para a parte de gado leiteiro, né? E a gente tocou no assunto aqui, o Elton, de LP, né? Na terça-feira que vem, na terça que vem a gente vai ter uma discussão aqui com o Joãozinho, né? Joãozinho Ermita aqui, né? É produtor de soja hoje em dia, né? Então nós vamos discutir sobre justamente isso, como que a soja entra aí nessas lavouras da pecuária, né? Como que a soja entra nessas fazendas da pecuária. Então, obrigado mais uma vez por vocês terem participado. Obrigado, professor Luciano, mais uma vez, e todos os demais que participaram com a gente. Welton, abração para todo mundo, e amanhã a gente está aí de novo. Obrigado, Rafael. Obrigado, valeu, cara. Abraço. Obrigado a todo mundo, abração. Até mais.